O acidente de carro foi um empurrão. Uma sinfonia de estilhaços voando pela rodovia, os destroços de pelo menos 3 veículos. Na época, eu não sabia quem era o culpado, ou o que exatamente aconteceu. Eu simplesmente conhecia a dor. Dor imensa e lacinante por toda parte. Fiquei entre inconsciente e consciente por um tempo, mas posso montar uma imagem das horas seguintes, por mais turva que seja. Os momentos de que me lembro ficarão para sempre gravados em minha memória. Acordei pela primeira vez de uma maca no hospital, passando por um corredor bem iluminado. Houve alguma conversa sobre a minha condição, mas nada promissor. Um sentimento simples, mas sinistro de uma enfermeira ficou na minha mente. Isso não parece bom. Eu estava deitado na sala de cirurgia. Tremendo na mesa, lembro de mais luzes brilhantes, bem como do bip de máquinas médicas em cada lado meu. Muitos médicos e enfermeiras estavam ao meu lado, lutando para me manter vivo. Embora minha mente estivesse uma bagunça total, lembro-me de ter pensado que esse era o fim da minha história. Entre os ferimentos intensos e médicos em pânico, eu sabia que a morte estava ao virar da esquina, esperando para me levar. Minha vida não passou diante de mim, e não pensei nos meus entes queridos deixados para trás. Não houve tempo suficiente para isso. Simplesmente sucumbi ao sono sem fim e fechei os olhos enquanto o som do meu coração parando ecoava pela sala. Meus olhos estavam embaçados, mas eu conseguia distinguir a forma de um túnel à frente. No final, uma luz. Eu fiz meu caminho até lá, cauteloso, mas curioso. Eventualmente, alcancei o brilho e minha visão voltou. Eu estava em uma sala iluminada. Diante de mim, um senhor alto e mais velho, em uma túnica branca, de pé em um pódio. Ele acenou para ouvir e falou com entusiasmo. Olá, recém-chegado. Bem-vindo ao céu. Ele gesticulou em direção à parede atrás dele. Não havia portas brancas peroladas, apenas uma porta vermelha, minimalista, sem maçaneta. Céu? Então eu estou morto? O homem sorriu. Sim, é verdade. Mas não se preocupe, pois este é o paraíso. Um paraíso da vida após a morte. Gostaria de entrar? Fiquei desapontado porque minha vida acabou, mas sabia que era inevitável. Dadas as circunstâncias, no mínimo o céu era aparentemente real e eu havia sido aceito. Sim, eu gostaria de entrar. Eu dei um passo à frente, mas o homem colocou a mão no meu peito, me parando. Antes que você possa entrar no mundo acima, uma oferenda é necessária. Eu estava confuso. Uma oferenda? De que tipo? O homem sorriu novamente. Precisamos da sua pele. Meu rosto se contorceu com receio. Minha pele? Mas por quê? Não posso fornecer detalhes. Apenas saiba que será muito complicado para você levar ela em sua viagem. Mas não se preocupe. Na maioria das vezes, a remoção é um procedimento inofensivo. Na maioria das vezes? O homem tirou um fino utensílio de prata de seu manto e agarrou meu antebraço. Ele começou a esculpir a minha carne e eu me afastei. Não estou removendo sua pele. Isso está acima da minha capacidade. Estou apenas marcando você para nossos registros. Tenho que cavar fundo o suficiente para gravar no seu tecido muscular. Por favor, não se mova. Relutantemente, permiti que ele continuasse. A dor era forte, mas não era nada comparado aos ferimentos que sofri no acidente. Quando acabou, olhei para baixo para ver uma série de caracteres irreconhecíveis, junto com os números que compunham minha data de nascimento. 03, 04, 1991. O homem então empurrou a porta vermelha e deu um passo para o lado, fazendo sinal para que eu entrasse. Fiz mais uma pergunta antes de prosseguir. Você é um anjo? O homem ponderou por um momento antes de responder. Eu prefiro superintendente celestial, mas se esse termo se adequar a você, então sim, eu sou um anjo. Ele acenou novamente para eu entrar. Embora não totalmente satisfeito com sua resposta, eu obedeci. A porta foi fechada rapidamente atrás de mim, deixando-me para inspecionar a área. Era uma sala,
semelhante à anterior, apenas sem nada além de mim. Fiquei confuso enquanto caminhava até o centro. O céu era uma simples sala branca. Algo deveria acontecer? Quando estava prestes a voltar para a porta vermelha, o impensável aconteceu. Fui inexplicavelmente lançado para cima em grande velocidade. Se eu tivesse que adivinhar, minha velocidade era semelhante à de um meteoro cruzando o espaço profundo antes de encontrar os céus da Terra. Em questão de momentos, comecei a queimar. Uma chama azul enchendo meu campo de visão, antes de virar laranja, depois vermelho. À medida que minha velocidade aumentava, também aumentava a dor. Era como se eu estivesse no hospital novamente, morrendo de danos irrevogáveis. O que estava acontecendo? Eu estava revivendo a dor da minha morte? Minha sessão continuou, e com ela, uma realização mortal. Eu não estava apenas queimando. Com grande dificuldade, fui capaz de inclinar minha cabeça e olhar para mim mesmo. Minha pele estava descascando. Eu assisti com horror quando ela deixou meu corpo completamente, deslizando para o grande abismo branco abaixo. Tudo o que restou foi meu tecido muscular. Logo depois, a chama diminuiu e meu movimento diminuiu. O vapor me cercou quando eu pousei em um novo local. Apesar de uma sensação de queimação insuportável, eu ainda estava consciente e atento. Vivo, se é que se pode chamar assim. Era difícil se concentrar em qualquer coisa, além da picada aguda me envolvendo. Mas eu era capaz de compreender meu paradeiro. Era um vazio branco, sem fim. Dentro dele, uma infinidade de corpos espalhados, formas humanoides sem peles contorcendo de dor, cobertas apenas por tecido conjuntivo vermelho, muito parecido com o meu. Eles deixaram rastros de sangue enquanto rastejavam e deslizavam pelo chão branco. Meus joelhos cederam rapidamente, e também me deitei em agonia, incapaz de lutar mais contra a angústia. Eu rastejei desesperadamente até um indivíduo mais próximo, e falei com a pouca energia que me restava. O que é isso? Isso deveria ser o paraíso? Por que eles tiraram nossa pele? O rosto grotesco e vermelho de uma pessoa olhou para mim e chorou. Eles a vestem. Um arrepio dançou em toda a extensão de minha espinha. O quê? Quem? Quem a veste? Antes que eu pudesse receber uma resposta, um choque elétrico encheu meu corpo e me acordou. Eu estava mais uma vez no hospital, na mesa de operação, de alguma forma vivendo, embora mal. Tentei me manter na tona, mas acabei caindo na felicidade de um sono sem dor. Acordei em uma cama, enfaixado da cabeça aos pés. Meus ferimentos ainda doíam, mas não tanto quanto antes. Uma enfermeira me garantiu que eu estava bem e que tive muita sorte de estar vivo. Relembrando minha experiência e incapaz de ver a maior parte do meu corpo, tive que perguntar a ela. Minha pele. Eu ainda tenho a minha pele? Ela deu uma risadinha. É claro que você tem. Vão ficar algumas marcas, mas tenho certeza de que ela está lá. Suspirei de alívio, sabendo que minha viagem ao céu era apenas um pesadelo estranho, induzido por remédios de choque. Obrigado, Senhor. Somente algumas semanas depois, quando finalmente consegui voltar para casa, descobri algo terrível sobre minhas feridas. Contei um pouco sobre minha experiência de quase morte, mas nunca o seguinte, por medo de que conclusões possam ser tiradas sobre minha sanidade. Meu primeiro dia de volta foi tranquilo. Eu relaxei e aproveitei minha vida pitoresca, feliz por não ter sido arrancada de mim de forma prematura. As 2 noites seguintes, entretanto, foram tudo, menos pitorescas. Durante minha segunda noite em casa, acordei com um ataque de paralisia do sono. Meu quarto mergulhado na escuridão e mais quente do que o normal. Lá, parado ao pé da minha cama, vagamente iluminado por uma lasca de luar que entrava pela janela, estava um homem alto, do céu. Sua expressão, simples e estoica, foi interrompida apenas por um sorriso ocasional. Um sorriso malévolo que fez minha pele arrepiar sob os cobertores. O pico de adrenalina não foi suficiente para me libertar de minhas restrições químicas. Fui forçado a suportar sua presença e assistir com terror, enquanto ele caminhava para o meu lado e falava. Nem sempre foi assim, sabe? Ele agora estava perto o suficiente para eu sentir um calor intenso que seu corpo parecia exalar. O céu era realmente um lugar notável. Um mundo onde os mortais passavam suas vidas posteriores em paz. O homem agarrou meu pulso. Queimou, mas não consegui reagir.
Milhares de anos de rotina geram um tédio feroz. Nós nascemos lá. Nunca sabíamos como era onde os humanos vagavam. Uma necessidade cresceu dentro de nós. Um desejo de explorar o mundo fora de nosso reino. Ele pegou um pedaço de carne derretida e o balançou sob o nariz como uma taça de vinho, inalando o aroma. Nossas formas não se sustentam bem no ar da terra. Sua pele é a única coisa que ameniza a reação. Do contrário, iríamos quebrar, nos desintegrar. Ele espalhou o pedaço de carne em seus braços, criando uma fina camada de passa protetora. O calor se dissipou. Você foi marcado. Precisamos de você de volta. Nós nos olhamos, sua cabeça inclinando-se lentamente em observação, enquanto eu tentava inutilmente gritar. Seu rosto baixou para encontrar o meu. Tremores explodiram por todo o meu corpo. Ainda assim, eu não conseguia me mover. Então, de repente, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando-me sozinho na escuridão. Assim que o homem desapareceu, pude me mover novamente. Senti meu pulso e estava bom, sem pele faltando. Por mais perturbador que fosse esse incidente, eu sabia que devia ser mais um resquício do meu sonho do hospital, um efeito colateral do trauma que sofri, nada mais do que um pesadelo recorrente, embora assustador. Apesar dessa explicação, não consegui dormir até o amanhecer. A noite seguinte foi ainda mais estranha. Depois de escovar os dentes e olhar no espelho do banheiro, vi algo que me abalou profundamente. Era eu, mas sem pele. Uma horrível amálgama de tendões vermelhos e musculosos formavam minha estrutura facial. Atrás de mim, o homem alto, sua voz ecoando nas paredes do banheiro. Volte para nós. Eu caí na parede atrás de mim. O homem não estava lá. Quando olhei para o espelho novamente, a visão era normal. Eu considerei isso como sendo outra faceta preocupante da minha psique após o acidente de carro. Ficou claro neste ponto que eu estava muito perturbado. Comecei a ter a ideia de procurar ajuda profissional na forma de um psicólogo. A noite seguinte, porém, refutou todas as teorias anteriores sobre a minha experiência bizarra. Ao tirar as ataduras do braço para me banhar pela primeira vez, vi. Haviam cicatrizes em formas estranhas e irreconhecíveis, bem como uma sequência numérica familiar. 03, 04, 1991.